Mais um Coronavest começando e hoje a gente vai ver um assunto que se chama dilatação térmica. Dilatação térmica é um assunto que não é muito difícil, mas que você tem que prestar bastante atenção em alguns detalhes, porque a gente vai ter alguns tipos de dilatação e esses tipos vão variar as suas constantes. Então é um assunto que também é bastante importante no vestibular, muito cobrado também, apesar de ser um assunto básico, mas ele é bastante cobrado. Então vamos lá começar a dilatação térmica. Bem, dilatação térmica, hoje a gente vai ver a dos sólidos, tá? Para próxima aula a gente vai ver a dilatação dos líquidos. Então, as dos sólidos, a gente tem a dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação de um corpo pelo aumento da temperatura é consequência do aumento da agitação das partículas envolvidas no corpo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma dilatação térmica, é o seguinte... lembra quando a gente tinha já visto calor sensível, calor latente, que a gente tinha estudado que quando a gente aumenta a nossa temperatura, a gente também aumenta o nível de agitação dessas moléculas envolvidas. Então, esse nível de agitação das moléculas é que vai fazer que ocorra a agitação térmica, certo? A agitação térmica não, a dilatação térmica. Ela é uma consequência justamente dessa agitação dessas moléculas. A dilatação térmica a gente pode ver muito frequente no nosso dia a dia. Um exemplo é quando a gente vai andar na rua e tem algumas calçadas que elas estão quebradas, rachadas. Essa rachadura pode tanto ocorrer por conta de raízes de árvores, mas também é muito frequente que ela ocorra pela dilatação térmica, porque muitas vezes o engenheiro talvez possa não calcular corretamente o coeficiente de dilatação daquele material envolvido naquela construção e não viu que aquele material, quando aquecido, ele iria se dilatar naquela distância, naquele comprimento. E isso faz com que a calçada termine se rachando, porque ela se dilatou tanto que não teria espaço para se dilatar mais e terminou rachando. Isso acontece muito, tá? A gente também pode ver esse barras de ferro, que seria, no caso da dilatação térmica linear. A gente aquece uma barra de ferro e quando você vê, ela aumentou o seu comprimento. A gente também pode ver isso em discos, digamos, eu tenho um disco de ferro que tem um furo no meio. Esse disco ele vai se dilatar e à medida que ele se dilata também, o disco do meio ele vai se dilatar igual, certo? Então a dilatação térmica ela pode ser aplicada em vários conceitos, de várias formas. E a gente vai aprender aqui um pouquinho como seria cada forma dessa. Aqui eu botei um exemplo de uma foto, como seria essa dilatação. No caso, essa dilatação aqui que eu coloquei foi a volumétrica, mas é apenas para vocês verem um pouquinho como é que isso ocorre. O importante saber também é que dilatação ela vai ocorrer igual em todos os níveis. Digamos assim, se for linear, vai ocorrer em todo o comprimento. Se for superficial, vai ocorrer em toda a área, na altura e na largura, certo? Se for volumétrica, vai ocorrer no comprimento, altura e largura. Aqui eu coloquei essa foto, tá? Que é um aumento de um bloco que ele sofreu dilatação e ficou um pouco maior. Isso foi ocorrido por conta do aumento de temperatura. Então aqui, quanto maior a agitação das moléculas, maior vai ser o espaçamento, ou seja, maior vai ser o nível de dilatação. Aqui a gente vai ver agora a dilatação linear, que eu falei que tem três tipos, A linear, a superficial e a volumétrica. Dilatação linear é justamente, como eu tinha falado, o exemplo da barra de ferro. A gente tem uma barra de ferro que, ao ser aquecida, ela vai sofrer um aumento, ou seja, sofrer uma dilatação. E esse ΔL que eu coloquei aqui seria justamente essa variação de comprimento em que essa barra precisou sofrer. O L0 seria o meu comprimento inicial e o L seria o meu comprimento final. Então, a gente sempre vai ter uma equaçãozinha relacionada a isso, que é ΔL, ou seja, a minha variação de comprimento vai ser igual ao meu comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação vezes a minha variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação, geralmente, ele te dá na questão ou te pede, certo? É uma constante que vai depender muito de cada material. Ele também pode te fornecer uma tabela de vários materiais, de suas constantes, dos seus coeficientes de dilatação, E te perguntar na questão, tal material, qual seria, quanto ele iria dilatar, Então, você teria que pesquisar nessa tabelinha aquele material e o seu coeficiente de dilatação, e aí você iria aplicar na questão. Essa variação de temperatura a gente já sabe que é a temperatura final, mas a temperatura inicial, Então, aqui, eu vou ter variação de comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura, certo?
Aqui eu coloquei um exercíciozinho que a gente vai poder entender melhor como é que vai ser aplicada esse tipo de questão. No caso de dilatação linear, aqui ó, uma plataforma P foi apoiada em duas colunas conforme a figura. Então aqui eu tenho uma plataforma, tá? E eu tenho uma coluna menor e uma coluna maior. Vocês podem ver que elas têm um desnívelzinho aqui, como se ela tivesse uma escada, ela tem um desnível e tem uma certa altura para esse desnível. Devido a um desnível terreno, para manter a plataforma sempre na horizontal a qualquer temperatura, foi preciso fazer uma das colunas de concreto e a outra de ferro. Qual o valor do desnível H, sabendo que a maior coluna é de concreto e mede 7,8 a 0 Celsius. Então aqui ele me deu os dados do coeficiente de dilatação, tanto do concreto quanto do ferro, tá? E ele perguntou qual seria esse valor do desnível, ou seja, qual seria o valor de H. Para saber qual é esse valor do desnível, eu tenho que saber o seguinte: eu vou comparar, utilizando dilatação térmica, eu vou comparar qual seria a variação de dilatação de um para a variação de dilatação do outro, certo? Porque fazendo isso, quando igualar essas duas variações de comprimento, no caso, o que sofrer a dilatação térmica, eu vou assim conseguir achar quem seria esse H. Vamos começar. Então aqui, né, no caso, variação do comprimento do ferro seria igual à variação do comprimento do concreto. Porque é preciso que isso aconteça para que essa plataforma aqui sempre fique na horizontal. Porque se a variação de comprimento de ambos não for iguais, a gente vai ter aí uma plataforma que ela vai ficar desnivelada, no caso. A gente tem que ter, ela tem que ficar na horizontal, então para isso a variação de comprimento de ambos os materiais tem que ser igual, tá? Então aqui eu teria a fórmula que eu já tinha mostrado a vocês, que é L0, ou seja, L inicial, vezes a variação, vezes o coeficiente de dilatação do ferro, vezes a variação de temperatura. É igual a L inicial, no caso agora do concreto, né? Do concreto, vezes a variação, vezes o coeficiente de dilatação do concreto, vezes essa variação de temperatura. Aí o que acontece? Quem seria esse L0 aqui? Quem seria meu comprimento inicial? Vê só, ele me disse que a maior coluna, que seria essa coluna de concreto aqui, ela é justamente 7,8. Então, a do ferro seria quanto? Quanto seria o comprimento do ferro? Bem, o comprimento do ferro seria do concreto, né? Menos H, concordam comigo? Porque aqui, pessoal, a partir desse daqui, eu vou ter H. Então, o concreto é justamente o ferro mais o H, certo? Então, por isso, que vai ser 7,8 menos H seria o do ferro, vezes o seu coeficiente de dilatação. Por que eu não coloquei aqui a variação de temperatura? Porque essa variação de temperatura vai ser igual em ambos, então poderia anular, certo? Isso daqui é igual ao comprimento inicial do concreto, que é 7,8, vezes o seu coeficiente de dilatação. Aí aqui eu poderia anular essas duas unidades, porque elas são iguais, tá? E ficaria assim, ó, 13 vezes 7,8, que daria 101,4. E 13 vezes menos H daria 13H. Igual a 7,8 vezes 12, que daria isso aqui, que daria 93,6. Então, o 101,4 passou para o outro lado, certo? A gente vai passar ele subtraindo, ou seja, mudando os sinais. Então, menos 3H igual a 93,6 menos 101,4. E menos 3H igual a menos 7,8. Então, 3H é igual a 7,8. Por que isso aqui aconteceu? Porque como os dois são negativos, eu pude deixar o sinal positivo. Então, aqui fazendo a divisão, certo? H é igual a 7,8 dividido por 13. Então, H seria igual a 0,6 metros. Então, com isso, eu consegui descobrir qual seria a altura de H. Porque eu consegui observar que a barra de concreto ela é igual à barra de ferro mais uma altura H, que seria justamente essa altura que daria esse desnível para eles dois. E também eu tenho que observar que a dilatação deles tem que ser igual, ou seja, a variação de comprimento dos dois tem que ser igual, tá? Porque se não for igual, essa plataforma termina desnivelando e a gente tem que manter ela na horizontal. A gente vai agora para mais um exercício. No caso aqui a alternativa foi A, né? Mais um exercício de dilatação linear também. Vamos começar.
Uma lâmina metálica plana de 20 cm de comprimento está inicialmente a 20 Celsius e tem suas extremidades presas, aquecendo-se a lâmina até 100 Celsius. Desculpa, vou ler de novo. Uma lâmina metálica plana de 20 cm de comprimento está inicialmente a 20 Celsius e tem suas extremidades presas. Aquecendo-se a lâmina a 100 Celsius, observa-se que esta descreve um arco de circunferência de 1 radiano e raio igual a 20,32 centímetros. Então, vê só, essa questão é um pouquinho mais complicada porque ela envolve radianos. Mas o que a gente vai precisar saber nessa questão é que arco é igual a ângulo vezes raio. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando essa lâminazinha aqui, quando essa lâminazinha aqui metálica for aquecida, ela vai entortar, certo? Por quê? Porque ela vai aumentar o seu comprimento, ou seja, ela vai sofrer uma dilatação. E como não vai ter espaço para aumentar por conta dessas barras aqui, ela vai terminar encurvando, vai formar uma curva, tem até uma fotinha aqui, pronto, ela vai ficar desse jeito daqui, ela estava retinha, ao aquecer ela terminou fazendo essa curva daqui, porque ela aumentou seu comprimento e não tinha para onde se expandir, né? Então, por que a gente vai ter que saber que arco é igual a ângulo vezes raio? Porque ao entortar ela formou um arco de circunferência. E como ele me pergunta aí, observa-se que esta descreve um arco de circunferência de 1 radiano, qual o coeficiente de dilatação linear da lâmina em unidades de 10 a menos 4? Então, vê só. Eu tenho que primeiramente saber qual seria esse novo comprimento dela. Qual foi o comprimento final dela, né? E sabendo esse comprimento final, eu vou conseguir saber qual vai ser a variação de comprimento, que é justamente o que a gente quer, né? Que é a dilatação térmica. Então, a gente vai descobrir a variação de comprimento, sabendo também o comprimento final. Ao descobrir a variação de comprimento, a gente vai poder usar a nossa formulazinha e aí descobrir qual seria o coeficiente de dilatação linear dela, certo? Então, por isso, eu vou usar essa fórmula do arco, porque como ela formou um arco aqui, eu vou usar a fórmula para descobrir qual seria o comprimento final, que seria justamente esse arco aqui. Então, L, que é o meu comprimento final, né, que é também o meu arco, é igual ao ângulo que ele me disse, que formaria 1 radiano, né, aqui, um arco de 1 radiano, vezes o raio ele também me deu. Então, eu descobri que o comprimento final dela foi justamente 20,32. Então, ao descobrir o comprimento final, eu posso descobrir agora a variação de comprimento. Bem, variação de comprimento é o que eu quero, tá? Comprimento inicial aqui o meu alfa e aqui a minha variação de temperatura. Eu vou colocar o alfa em evidência, porque é justamente o que eu quero descobrir, tá? Então, aqui delta L, L0 e delta T. Então, delta L aqui, ou quer dizer, alfa aqui, e delta L 0,32. Por que delta L foi 0,32? Porque eu sabia que o meu comprimento inicial tinha sido de 20 e o meu comprimento final foi de 20,32. Então, a diferença desses dois comprimentos foi justamente de 32 centímetros. Então, por isso eu botei aqui 0,32. Aqui o meu comprimento inicial de 20 e aqui a minha variação de temperatura que foi de 80, porque ele disse que minha temperatura inicial estava em 20 e a final foi para 100, então essa variação aí foi de 80. Então aqui a alfa vai ser igual a 0,32 dividido por 1.600. Alfa igual a, quando eu fizer essa divisão, né, eu vou encontrar que alfa é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Foi justamente que ele me perguntou qual seria o coeficiente de dilatação linear se ele tivesse na unidade de 10 a menos 4. Então, aqui seria, no caso, letra A, ok? Agora a gente vai ver a dilatação térmica superficial. Ela é muito parecida com a dilatação térmica linear, mas ela tem o seu coeficiente de dilatação diferente. O coeficiente de dilatação da superficial é justamente 2 vezes, ou seja, o dobro do coeficiente de dilatação da linear. Então, muitas vezes, vão ter questões em que ele vai me dar o coeficiente apenas da linear, mas vai me pedir uma dilatação da superficial, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse coeficiente da linear e vou multiplicar por 2, e aí eu vou ter encontrado o coeficiente da superficial. A dilatação superficial, geralmente, tem muitas questões no caso, que ele me pergunta com esse círculo aqui envolvido, como se tivesse um buraco no meio da superfície que ele está me perguntando. Por que ele me faz esse tipo de pergunta? Porque existe a teoria de que
ao se dilatar aquela superfície, se ela tiver um orifício no meio, ao se dilatar, esse orifício vai se dilatar igualmente, ou seja, ele vai se dilatar na mesma proporção que aquela superfície também vai estar se dilatando. Aqui eu coloquei umas imagens, vocês podem observar, tá vendo? Aqui é como se fosse um disco com um orifício no meio e ele se dilatou. Então, tanto o disco quanto a superfície também se dilataram na mesma proporção. Aqui a gente também tem uma superfície que se dilatou. Então, aqui é a nossa formulazinha, onde ΔA seria a minha variação da área, A0 seria a minha área inicial, beta seria meu coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, e ΔT seria a minha variação de temperatura. Como eu tinha colocado aqui, ó, beta, que é o meu coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes alfa, que é o meu coeficiente de dilatação linear. Então aqui tem uma questãozinha, vamos ver. Um disco circular de ferro, cuja área vale 100 cm², ajusta-se exatamente numa cavidade praticada num bloco de cobre, estando ambos a 0 Celsius. Determine a área da coroa circular vazia quando o conjunto estiver a 100 Celsius. Os coeficientes de dilatação linear do ferro e do cobre valem respectivamente 10 vezes 10 a menos 6 e 16 vezes 10 a menos 6. Então, pessoal, ele me pediu uma coroa, certo? Então, coroa seria justamente a variação da área do cobre menos a variação da área do ferro. Por quê? Porque eles não têm coeficiente de dilatação iguais. Então, quer dizer que um pode dilatar mais do que o outro, certo? E ao se dilatar, eles vão formar essa coroa. Ele diz, um disco circular de ferro, cuja área vale 100 cm², ajusta-se exatamente numa cavidade praticada de bloco de cobre. Ou seja, ele tem uma área aqui do cobre, que dentro dela tem um disco circular de ferro, eles estão bem encaixados. Só que ao aquecer, um vai se dilatar mais que o outro, e ao se dilatar vai formar um buraco, uma coroa. Então me pergunta justamente qual seria a área dessa coroa. Então a área dessa nova coroa vai ser justamente a variação da área, o quanto variou a área do cobre, menos a variação da área do ferro, certo? Então aqui, ó, a coroa vai ser igual à área inicial, porque como a gente sabe que a área inicial de ambos vai ser igual, então eu coloquei em evidência, vezes o coeficiente de dilatação do cobre menos o coeficiente de dilatação do ferro, vezes a variação de temperatura, certo? Então aqui, ó, a área da coroa vai ser igual a 100, que seria a área inicial, que ele deu aqui, ó, do disco circular, vezes a variação, vezes o coeficiente de dilatação. E por que esse coeficiente de dilatação aqui está 32 se ele me deu aqui 16? Porque, como eu tinha falado a vocês, que o coeficiente de dilatação superficial são... Desculpa, a gente voltando aqui, o celular tocou, tive que desligar. Como eu tinha falado a vocês, né, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E ele me deu aqui justamente o coeficiente de dilatação linear como 16. Então, se eu quero da superficial, eu vou multiplicar por 2, tá? Por isso que ficou 32. Menos 20, no caso, seria também a linear, que eu tive que multiplicar por 2 e por isso ficou 20. Isso tudo aqui vezes 100, que seria a minha variação de temperatura, tá? Porque ele estava com a temperatura inicial de 0 e foi para 100. Então ficou área da coroa, quando eu calcular tudo isso aqui, fizer essa subtração aqui, essas multiplicações, eu vou achar que a área da coroa foi igual a 0,12 centímetros quadrados. Então aí no caso eu teria a alternativa a letra B. Não é uma questão difícil, é só uma questão que você tem que saber realmente os detalhes, a teoria, como é que tudo vai ser aplicado. E você vai conseguir fazer tranquilamente, faz os exercícios que eu sei que ao longo do tempo, vocês praticando, vão pegar muito mais facilidade de conseguir resolver esse tipo de questão. É realmente só prestar atenção e saber como comparar e fazer essas igualdades dos coeficientes de dilatações. Agora a gente vai ver a dilatação térmica volumétrica, tá? Que é muito parecida também com as outras. A diferença é que a dilatação volumétrica, o gama dele, que seria o meu coeficiente de dilatação, ele é igual a 3 vezes
o meu alfa, que seria o meu coeficiente de dilatação linear. A mesma coisa que ocorreu no beta, que é 2 vezes o alfa, a gente vai ocorrer no gama, que vai ser, no caso, 3 vezes o alfa. Se a gente pensar assim, se a linear é apenas uma dimensão, então vai ser o alfa, vai ser como se fosse o meu ponto único. Já se superficial são 2 dimensões, né, comprimento, largura, a gente vai ter aí 2 vezes alfa. E como o beta seriam 3 dimensões, que é a volumétrica, né? Então a gente vai ter 3 vezes alfa. Mas a formulazinha também é muito parecida, que é a variação de volume é igual ao volume inicial vezes o gama, que é 3 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Então aqui eu vou ter mais uma questãozinha também, no caso volumétrica, no caso dilatação volumétrica, vamos ver. Uma barra de estanho tem a forma de um prisma reto de base 4 centímetros quadrados e comprimento de 1 metro, a temperatura de 68 Fahrenheit. Qual será o volume dessa barra em centímetros cúbicos a temperatura de 518 Fahrenheit? Considere o coeficiente de dilatação linear do estanho alfa igual a 20. Observem que nessa questão ele também me deu o coeficiente de dilatação linear e não o volumétrica, porém ele me pediu o volume. Então já vou ter que transformar essa dilatação, esse coeficiente de dilatação linear em coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, como o nosso coeficiente de dilatação está em Celsius, então eu vou ter que transformar essa temperatura em Celsius, certo? Então, vou usar aquele tipo de equação que a gente já tinha visto, aquela famosinha que a gente viu no início das nossas aulas, certo? Que foi de variação de temperatura, que é a variação de temperatura de Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura de Fahrenheit dividido por 9. Por que eu estou fazendo isso? Eu preferi fazer com a variação de temperatura para que eu não tenha que fazer cada temperatura separadamente. Digamos assim, senão eu teria que fazer 68 Fahrenheit, transformar em Celsius, 518 Fahrenheit, transformar em Celsius, e depois fazer essa variação de temperatura. Então, eu preferi primeiro fazer a variação de temperatura daqui, que eu já sei que vai dar 518 menos 68, vai dar 450, e aplicar na nossa formulazinha de variação de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, a variação de Celsius dividido por 5 é igual a variação de Fahrenheit dividido por 9, que a gente sabe também que tem uma fórmula mais simplificada dessa, que seria justamente que a variação de temperatura de Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação de temperatura de Celsius. Se vocês preferirem, podem usar ela ou essa daqui que eu coloquei nessa questão. Então, a variação de temperatura de Celsius dividido por 5 é igual a 450 dividido por 9. Então, a variação de temperatura aí eu achei que foi de 250 Celsius, certo? E agora que eu achei a variação de temperatura, eu posso usar a nossa formulazinha de dilatação volumétrica. Então, variação do volume vai ser igual a 3 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui seria justamente o quê? O 20 vezes 10 elevado a menos 6 seria o meu coeficiente de dilatação linear. E eu multipliquei por 3 porque eu estou falando de volumétrica. E eu sei que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, aqui, vezes 4 vezes 10 a segunda. Isso daqui é justamente a minha área, né, do prisma que ele me deu. Vezes 2,5 vezes 10 elevado a segunda. Esse aqui seria justamente a minha variação de temperatura, só que eu já coloquei aqui, ó, em unidades de 10 elevado a 2. Porque eu queria facilitar, no caso, a minha conta, por isso a gente fez isso daí, certo? E aqui, o que é que aconteceu? Aqui ficou em 10 ao quadrado, porque aqui ele está em centímetros, tá? Então, a gente só fez transformar, ok? Então, ficou aí, ó, a variação de temperatura é igual a 6 metros quadrados. Então, a gente transformou esse daqui. Porque a gente está falando de volume, a gente teve que fazer a área vezes o comprimento, né? Então, essa área aqui a gente manteve em centímetros, porque ele está pedindo em centímetros cúbicos, e transformou esse 1 metro em centímetros. Então, a gente achou aí 100 centímetros, né? Então, ficou 100 vezes 4, 400, que é igual a 10 elevado, que é igual a 4 vezes 10 elevado ao quadrado. E eu deixei aqui nas unidades de 10 elevado ao quadrado, do mesmo jeito que eu deixei aqui para facilitar a nossa continha. Então, ficou aí a variação do volume igual a 6 centímetros cúbicos. Só que o que ele quer é essa variação de volume ou ele quer o coeficiente? Vamos ver aqui. Qual seria o volume dele da barra? Então, eu achei apenas a variação de volume, mas ele quer, no caso, o volume
final, certo? Então, volume final seria aqui meu volume inicial mais a minha variação de volume. Então, meu volume final seria justamente meu volume inicial, que aqui ele me deu, que foi 400, né, que a gente multiplicou aqui, mais a minha variação de volume, que foi 6. Então, ficou 400 mais 6, 406. E seria aí justamente a minha letra C, certo? E aí, pessoal, acabamos nossa aula de hoje. Foi uma aula curtinha, mas espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo. Peguem os exercícios, prestem atenção em cada detalhe, certo? Não esqueçam de ver os coeficientes, de fazer as comparações, de ver também a temperatura, de ver as unidades, porque isso é muito importante. E é isso aí, vou colocar aqui o gabarito da aula passada. Confiram, qualquer dúvida podem falar com a gente.